Boa tarde. Sábado à tarde, estamos juntos na Casa Espírita Caminho da Nova Era, CE Caminho da Nova Era. E para podermos juntos estudar sobre o Livro dos Médiuns, é o momento que nós nos dedicamos a compreender as informações que Kardec teve o cuidado de compilar para que torne mais fácil essa nossa compreensão sobre a condição de interlocução entre o plano espiritual e o nosso plano encarnado. John já está conosco aqui. Hoje nós temos a participação do seu Valmor conosco na casa, mas como ainda nós não temos todos os equipamentos próprios, certamente ainda a gente não consegue mostrar todos, mas a oração, a participação se faz presente. John, bem-vindo. Oi, mãe, tudo bem? Boa tarde. Tudo, John, boa tarde. Que bom tê-lo aqui conosco. Ainda variadinho, né, meu filho, com o joelho estragado. E um ovo na testa, acabei de ver. Um ovo na testa. Eu acabei de limpar o dente de batom. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo e não tem medo dos erros que dá ao vivo, né? Porque a gente está... É igual fazer... a gente precisa transformar esses contatos como no presencial, que isso acontece no nosso presencial. E as pessoas que acabam participando conosco hoje se sentem mais à vontade. Se a gente estiver à vontade, sem máscaras aqui na internet, né? É verdade. Então, John, já estamos na hora, certo? Sim. Eu vou fazer a abertura, vou ler um pedacinho do Evangelho e daí a gente já faz... Oi, Adenice, boa tarde. A gente já faz uma retrospectiva do que a gente estava, mas vamos aproveitar que a espiritualidade está toda aqui, construindo esse momento nosso, e eu abri o Evangelho para a gente começar com a oração e com as nossas reflexões fundadas nos ensinamentos do Pai. Eu abri no capítulo 15, que diz necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. E é exatamente naquela carta que ele disse, ainda que falasse todas as línguas dos homens, até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal, que produz um som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. É tão lindo ler essas mensagens trazidas por Paulo. Eu, desde que comecei a estudar a caminhada dele, sou cada vez mais fã dele e admiro como é que ele foi abnegado, largar tudo, enfrentar todos os contraditórios, todos aqueles que o testaram para desistir. Mas a ligação com o mestre foi maior, ele cumpriu a missão dele. É um grande exemplo para a gente não desistir das nossas missões, seja ela qual for. Não é mesmo? É verdade, mãezinha. Eu vou pedir só para você fixar ali o comentário, para o pessoal saber qual é a aula do dia. Boa tarde, Denise, seja bem-vinda. E só para eu saber aqui, mãe, a página 130, né? O item 129, é isso? Exatamente. Nós estamos no capítulo 8º, no item 129 ainda. Tá. Que é onde vai fazer o resumo. Esses dois itens vão fazer o resumo do que nós estudamos anteriormente a respeito da modificação das propriedades da matéria, as vestimentas dos espíritos, que foi o laboratório do mundo espiritual, do mundo invisível, consolidando essas informações que o que a Kardec juntou. Então, nesses capítulos, no capítulo 8º, nós vemos as imensas possibilidades que os espíritos e que eles nos
se mostram para nós da maneira que seja mais fácil nós compreendermos. Boa tarde, Wendinho, seja bem-vindo. Eu vou só fazer uma oração para que a nossa tarde seja mais energizada, que a gente concentre nossas energias e nada melhor do que a oração que o Mestre nos ensinou do amor e da cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na cruz como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Essa é a nossa oração, pedindo clamor, pedindo ao Pai que nos ilumine, que a espiritualidade nos intua para a melhor compreensão da aula de hoje, do livro dos Médiuns, aula 36, capítulo 8, item 129. John, eu vou ler o 129 para a gente conversar e o 130 depois, porque eu acho que a gente conclui assim, eu leio todinho ele e a gente fala, pode ser? Pode ser. Então, ele vai começar com a teoria assim, a teoria é a modificação das propriedades da matéria e esse laboratório que o mundo espiritual tem e nos oferece para que nós possamos fazer essa conexão. Ok? Ah, ela foi aí, é? Bom, a teoria acima pode ser resumida. Então, é o compilado do que nós estudamos. O espírito age sobre a matéria. Ele tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar como quiser objetos que possuem a aparência dos diversos corpos que existem na Terra. Por sua vontade, ele também pode operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce de forma instintiva, quando necessário, sem se dar conta. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária, subordinada à vontade dele ou à necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los a seu gosto. Em certos casos, esses objetos podem adquirir aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis até tangíveis. A formação, mas não criação, visto que o espírito não pode tirar nada do vazio. Então, o que ele nos diz aí? Ele faz um compilado que o espírito ele usa da energia que está disponível. Essa conclusão que não há criação, ele não tira nada do vazio, ele depende do ectoplasma, do fluido universal e da energia e do fluido do médium, da mediunidade. Comente conosco, John. Na realidade, é um resumão, né, do que a gente viu agora nesse capítulo. E falando em utilizar o ectoplasma, assim, quando a gente fala essa palavra ectoplasma, para quem nunca ouviu, acaba se assustando um pouco, né? Que é isso? Que é esse tal desse ectoplasma? Bom, nós temos a energia cósmica universal, que é a energia da natureza, do próprio universo, né? Todos os seres humanos possuem energia e a natureza, ela tem uma concentração energética pura, límpida e muito forte. Só que, para os espíritos fazerem uma materialização, para poder fazer um trabalho de uma forma mais ostensiva, né? Poder aparecer e materializar objetos, desmaterializar objetos, ele precisa não só da energia cósmica universal, como precisa da vontade do espírito e precisa da energia do médium. Salvo se houver uma autorização superior, né? Que autorize esse espírito a fazer a materialização sem a necessidade do ectoplasma do médium. Mas isso é raríssimo, tá, gente? Quase não se encontra na história. Eu acho Valeu, que John. dá para continuar É no isso. 130. Eu vou Porque o continuar resto com é mais... 130,
É porque isso é um resumo. A gente já teve 2 aulas, 2 estudos sobre esse assunto. É só um relembrar para a gente entrar na ação magnética curativa, que é bastante interessante. A existência de uma matéria elementar única é aceita hoje pela ciência de forma quase geral. E, como vimos, confirmada pelos espíritos. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza, pelas transformações que passa, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa por uma simples modificação. A química nos oferece inúmeros exemplos disso. Todos sabem que suas substâncias inofensivas, combinadas em certas proporções, podem produzir uma terceira que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e 2 hidrogênios, ambas inofensivas, formam a água. Acrescenta um átomo de oxigênio e vocês terão um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções, em geral, basta uma simples mudança na forma da agregação molecular para mudarmos as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa, visto que o espírito tem por sua vontade uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, compreende-se que possa não somente formar substância, mas também desnaturar suas propriedades, tendo à vontade aqui o efeito de um radioativo. Uma explicação muito lógica, sabe, que eu não tinha visto ainda, não tinha pensado dessa forma, que a ação do espírito sobre a matéria e acompanhado do fluido universal poderia ser tão simples qual a química. A gente, quando começa a estudar química, mais jovem, vai para um laboratório e fica fazendo. Eu me lembro de, muito jovem, fazer o sangue. Como é que é? O sangue do vampiro, que era uma mistura de produtos químicos simples, aquela água ficava vermelha. E aí, quando jogava na roupa de outra pessoa, de uma pessoa, a pessoa se assustava como se fosse manchar e jogava uma outra água em cima, virava água. E o que ele fica mostrando para nós é exatamente a capacidade que os espíritos têm, juntando o fluido universal, juntando o envoltório e a mediunidade, o ectoplasma que envolve o médium, ele consegue fazer essa manipulação química que nós não temos conhecimento, porque a estrutura da Terra não alcança o conhecimento e a quantidade de informações químicas, físicas do lado espiritual, né? Do nosso plano espiritual. E nós somos mais rudes. É isso, João? Quer comentar? E agradecendo a participação, aí entrou a Priscila, Wagner, Gracinha, Patrícia. Sejam bem-vindos. É toda a sua conversa, João. Oi. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Deu uma travada aqui para mim. Bom, é porque ele resumiu bem o que nós estamos falando aqui há muito tempo. Mas eu lembrei também que às vezes nós encontramos coisas na natureza que a gente não sabe da onde que vem ou como que funciona, né? Eu lembrei que a semana passada nós falamos sobre isso, que os espíritos falaram ali sobre a história da água, né? Quando a água evapora, muitas vezes nós não enxergamos o vapor, mas isso não significa que não está acontecendo. E assim também é a presença dos espíritos. E nós ainda somos seres bem... A nossa massa ainda é algo rudimentar, como você bem colocou. Então, os espíritos fazem ligações químicas para terem esses contatos, essas materializações, e dependendo aí do ectoplasma do médium, um pouco mais denso, um pouco menos denso, nós temos aí as manifestações mediúnicas, né? E são coisas que o próprio livro dos médiuns ensinam que a ciência, logo, né, um dia, terá respostas científicas para isso, que por enquanto o que nós temos já é avançado para o que nós estamos preparados, né? E quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente busca abrir a nossa mente para novas informações, a espiritualidade
vai entregando aos cientistas, né, esses materiais para que possam trazer respostas palpáveis, digamos assim, bem como foi colocado ali a história da água, a história desses experimentos que nós, quando éramos crianças, a gente enxergava e falava, nossa, ó, cada coisa, né? E aí a gente cresce e percebe que é muito pequenininho perto de tanta coisa que ainda tem pela frente. Pois é. Eu acho que esse tema vale um pouquinho a gente conversar, até estimular, buscar informações a respeito daquela pesquisa do japonês Masaru Emoto, que muita gente não dá valor a respeito disso, o que ele fez? Ele estudou a água e como que a água se comportava, a molécula da água em razão das emoções. Certo? Isso mostra quando a gente... Que foi, John? Tudo bem aí? Que fala sobre o passe, a fluidificação da água. As pessoas às vezes acham, mas a água não tem nada demais, está aqui, ó, límpida, quando faz a cirurgia, põe do lado da cama, toma água, outros dizem água benta, água... A espiritualidade que se encontra na hora que, ao nosso lado, quando a gente fluidifica uma água, a gente pede para ela fluidificar, ou quando nós estamos em tratamento de cura, de acordo com o nosso merecimento, a espiritualidade, é isso que ele diz aqui, vem e transforma a substância. A nossa pesquisa, a nossa capacidade de identificar, chega ao que o Masaru Emoto achou. O que ele achou? Ele conseguiu ver que a molécula abre, fecha, escurece, clareia, mas é dentro da capacidade que nós temos de ciência de fazer pesquisa. Com o tempo, isso se amplia. Mas como é que é? Uma alegoria, uma forma de trazer informações mais práticas para a gente compreender o que os espíritos quiseram falar sobre a materialização. Se isso é possível na água e esse japonês já conseguiu ver uma modificação, imagine em outros espaços do nosso perispírito que nós ainda desconhecemos. Mal temos alguma informação sobre a aura, sobre o impacto das nossas energias. Então, a nossa distância ainda está bem grande do rascunho para chegar no projeto, né? Mas... É verdade. Eu lembrei, mãe, dessa pesquisa também, não lembro se é uma equipe de pesquisadores japoneses também, que pegaram ali aquelas partículas de água e fizeram aqueles demonstrativos da energia que nós colocamos nas partículas de água, né? Se eu coloco amor, se eu coloco compaixão, exato, né? As palavras, e aí a gente percebe o quão... Perdão, eu tô bem atacada da rinite. A gente percebe o quão tem coisas que a gente não enxerga, mas o resultado está ali. Eu até... foi exatamente esse o Masaru Emoto. Ele conseguiu fazer... Veja, vou pôr aqui. Não vai ser muito fácil, mas você veja a mesma molécula de água com 3 cores, 3 situações diferentes, e são reações da molécula de água à música, a barulhos estridentes como esse que estava te incomodando aí, ou a música, a primeira era um rock pauleira. Então, a reação da água é assim. Imagine a nossa reação, o nosso perispírito, como é que ele reage e a capacidade dos espíritos para fazer essa transformação. Bom, vamos seguir? Até a própria planta sente a diferença de uma música para outra, tem reações diferentes também. Isso, seu Valmor está falando aqui, eu acho que ele está conseguindo ouvir quando ele comenta, John? É verdade, seu Valmor. Então, assim, vamos comentando aqui que a gente não lhe mostra, mas a gente ouve a sua contribuição, que é fundamental. A flor se modifica. Tudo se modifica, é impressionante, né? A nossa capacidade. Vamos lá.
A ação magnética da curativa, então, sendo olhada por esse prisma. Essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas não explicado até o presente, o da mudança das propriedades da água através da vontade. Veja, isso que o japonês viu agora, recentemente, no século XXI, já estava escrito aqui no século XVIII, pelos espíritos encaminhados para Kardec. O espírito agente é do magnetizador, frequentemente assistido por um espírito desencarnado. Ele produz uma mutação com auxílio do fluido magnético, que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode produzir um fenômeno análogo nos fluidos do organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que a vontade desempenha em todos os fenômenos de magnetismo. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, e nem mesmo uma propriedade da matéria, mesmo a mais etérea. A vontade é o atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus componentes, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode igualmente modificar as propriedades dela dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em maior ou menor grau. E ele remete essa informação a respeito dos médiuns, que nós vamos estudar na segunda parte desse livro. Certo? Então, o que nós temos aqui? Aquilo que nós estamos conversando. A ação de uma imposição de mãos. O que é o passe? Vamos sair da nossa linha da doutrina. Vamos para o Reiki, que a medicina oriental catalogou, formatou, e hoje até a nossa saúde do SUS aceita o Reiki como um procedimento de tratamento que produz resultados. Mas o que o Reiki tem sucesso? É a preparação, é a vontade da parte. E aí ele consegue modificar as energias, e aquele que está disposto a receber também põe sua vontade a receber, e a espiritualidade age e a coisa acontece. Boa tarde, Cláudia. É toda a sua conversa, John. Eu gosto de falar de magnetização, hein? Bom, não só o passe, né, mãe, como você bem colocou, às vezes nós encontramos aí fórmulas utilizadas somente pelos encarnados de que o passe precisa ser dado assim, o passe precisa ser dado assado, a fluidificação da água tem que ser assim, né? Colocando um padrão que, na realidade, em nenhum momento os espíritos citaram que se você fizer um passe diferente do outro, não vai ter o resultado. Por quê? Porque a magnetização, no caso do passe, ele precisa da fé, que é a vontade do médium, né? A vontade do médium de servir, a fé de quem vai receber, e o universo que nos doa a energia cósmica universal. Alguns médiums possuem essa energia, né, magnética, o ectoplasma, junto com o espírito, o mentor espiritual, ou os espíritos que estão trabalhando junto com aquele médium, de trazer, digamos assim, um pouco mais de força, a ponto da pessoa sentir o passe. Vocês aí, acredito que quando já receberam ou quando vão doar o passe,
sentem às vezes a mão quente, ou então sente arrepios no corpo, nada mais é do que essa doação, essa troca, né? Boa tarde, Angélica, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. E também a fluidificação da água. A fluidificação da água, quando nós colocamos uma água ao lado da nossa cama, por exemplo, os nossos mentores, os espíritos que caminham pela nossa casa, vêm aqui, né, dá uma olhadinha ali para a água, faz um pensamento positivo e pronto, está fluidificado. Né? Nós só mudamos as nomenclaturas dos nossos queridos irmãos católicos para cá, né? Que a água benta nada mais é que a água fluidificada. A diferença é que nossos irmãos católicos só aceitam a água benta, aquela que é benzida pelo padre, né? E nós aqui sabemos que o meu pensamento aqui pode fluidificar a água lá da Ana, lá no Rio Grande do Sul, pode fluidificar a água da Dona Gracinha aqui na outra rua, né? Porque é ação do pensamento. Por isso que existe aquilo que a gente chama passe virtual, cirurgia espiritual astral, né? Porque o nosso pensamento e a nossa fé faz com que essas energias cheguem, gente. Faz com que essas energias cheguem até o destino, né? É quase o passe Uber, assim, a gente chama. E outra coisa em relação à magnética curativa, as cirurgias espirituais. Tanto as físicas presenciais, como as cirurgias espirituais astrais. Por quê? O que é a cirurgia espiritual? É um médium que vai fazer essa imposição de mãos. Alguns usam técnicas de medicina, outros usam a incorporação espiritual, outros apenas a intuição, não existe um padrão também. No meu caso, eu faço cirurgias espirituais incorporado, né? Eu não tenho controle, eu não tenho consciência, então eu faço a minha doação ectoplasmática é para incorporação total do espírito no meu perispírito, para que eu possa fazer cirurgias espirituais. Tem médiums que fazem por intuição, né? E tem médium que é audiente. O espírito dita para ele o que ele tem que fazer. E o que é isso? Imposição de mãos. Você não precisa cortar, você não precisa fazer nada no corpo físico. É feito no corpo espiritual. Só que muitas pessoas, se não a maioria delas, sentem a cirurgia no corpo físico. Eu tenho um primo, o João, que ele, além de sentir a cirurgia no corpo físico, o cansaço pós-cirúrgico, a dor nos pontos, ele ficou com a marca dos pontos. Eu mesmo tenho várias marcas dos pontos no meu corpo. Por quê? Por conta dessa magnetização junto com o nosso fluido universal e o ectoplasma do médium. Então, assim, a magnetização é uma outra matéria que eu digo que com certeza vai ser cada vez mais aprofundada pela ciência, embora ela já seja muito antiga. Valeu, John. Obrigada pelas suas considerações aí, que abrem um universo de provocações para compreendermos todo esse processo. E voltando aqui, me chamou a atenção numa fala tua sobre os espíritos que rondam a nossa casa. A fluidificação da água, nós podemos ter qualquer pessoa, ao se deitar, colocar um copo d'água e fazer sua oração, porque o que ele diz assim, começa pela vontade daquele que quer receber. Fazer oração, pedir para Jesus, pedir para o mestre, pedir para o anjo da guarda, pedir para quem ele trata, para aqueles espíritos que o acompanham, para o seu mentor, o nome que você dá para os espíritos que estão na sua casa, ou mesmo para a energia maior, para que Deus, porque vai chegar esse pleito, se você o fizer do coração. Você, antes de dormir, fazer suas orações. Pedir que, enquanto o corpo descansa, essa matéria aqui que precisa da canseira, que o espírito receba as bênçãos. E que é hora de a gente fazer pedido, e não só a nossa doutrina, não só o cristianismo, alerta de que a gente deve pedir, a gente, antes de dormir, precisa baixar nossa vibração, entrar nessa energia com o bem. Para quê?
o momento do desprendimento, seja destinado a espaços produtivos e não sair vagueando à toa, arrumando situações que não são tão favoráveis para o seu dia a dia. Certo? Bom, com essa conversa aqui, nós terminamos o capítulo 8. Agora nós vamos para um capítulo que tem muita curiosidade. Há uma história grande atrás dos filmes, assim, os cinemas, a Cinemacoteca aí é doida por esse tema, como olhando sempre numa forma de sobrenatural, de assustador, e a gente tem um medo daquilo que a gente não conhece, né? E é por isso que Kardec deu um capítulo para esse tema. Vamos ver como é que Kardec trabalhou com essa matéria. Lugares assombrados. A gente já viu o fantasminha, vento, corrente, porta batendo. É claro, o medo do desconhecido. Vamos lá. 132. Então, para quem está aqui conosco, nós estamos no capítulo 9, item 132, iniciando o capítulo. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em dar sinais ostensivos de sua presença em certos locais são a origem da crença nos lugares assombrados. As respostas que seguem foram dadas às questões formuladas a esse respeito. Então, é aquela coisa, né? Um lugar mal assombrado, desde muito tempo atrás, tem isso e assusta um monte de gente que não conhece. Vamos ver o que foi perguntado e respondido. Você quer ler a primeira pergunta e resposta, John? Vamos fazer uma pergunta e tu responde, vamos? Tá, então tu pergunte, eu respondo e você comenta, e eu comento. Tá, Ou que é o inverso? Você comenta primeiro. Então você pergunta. Então eu pergunto. Eu pergunto, tu responde, eu comento, tu responde. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou também às coisas? Isso depende de sua elevação. Alguns espíritos podem se apegar às coisas terrestres. Os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Ah, isso é muito legal. A avareza no tempo encarnado faz com que a pessoa se fique vinculada, depois de desencarnado, o espírito, àquela matéria. E aí, John, eu vou deixar para você contar a história daquele irmãozinho do terreno. Lembra a lenda? Tá, Que acho ele, que lembro sim. que ele diz que ele manifestou e disse que o terreno era dele, não tinham que ter vendido para ter aquele bar ali em cima, lembra? Lembro. Bom, você já contou, né? Não, agora você conta detalhes. Primeiro, eu quero fazer o comentário da Angélica aqui. A Angélica disse que na casa anterior dela era assim. Só quem dormia era ela na casa. E é verdade, Angélica. Normalmente, nós que temos essa mediunidade um pouco mais ostensiva, quando a gente percebe que é mediunidade, que não precisa ficar com medo, né? A gente acaba enfrentando de frente. Quero dar boa tarde para a Ingrid que entrou conosco aí. A Ingrid tem um cunhado, gente, que ele tem muito medo de espírito, né? E é isso que nós temos, às vezes, medo do desconhecido. Então, por falar nessa história que a mãe comentou ali, do apego à matéria, nós, certa vez, estávamos passando, vindo de carro do centro para casa, que nós moramos no norte da ilha, aqui de Florianópolis, e nós paramos em um lugar para comprar queijo. E aí, de repente, compramos queijo, eu comecei a me sentir mal. Foi logo no início, eu não tinha muito controle da minha mediunidade ainda. E nós compramos queijo, eu comecei a me sentir mal, um aperto assim no coração. E eu senti a aproximação do espírito e eu senti uma dor muito grande atrás do pescoço. Aí minha mãe viu, eu coloquei a mão atrás do pescoço, ela já veio e ela já sabia que ali vinha coisa, como diz o bom manezinho, lá vem coisa. E aí, ao entrar no carro, eu acabei permitindo a incorporação
e o espírito falou para a mãe, né? Ela que lembra direito desse diálogo, mas ele disse para ela que ele não estava nada satisfeito com aquilo ali, porque aquele terreno era dele, ele não autorizou a venda, né? Ele não autorizou a venda daquilo ali, que foi suado durante muitos e muitos anos, e era por isso que ele ficava ali atrapalhando as pessoas que ali trabalhavam. Acho que foi isso, né, mãe? Basicamente isso. Foi. Lembrando que naquela época, logo no começo, nós tínhamos que doutrinar, porque os espíritos percebiam a tua mediunidade e você logo dava uma comunicação. Quando a gente estava junto, eu já estava preparada, onde foi meu treino de doutrinação. E nós ajudamos muitos irmãozinhos disso, porque aí a gente conversava, tratava, e a espiritualidade que estava ajudando no teu desenvolvimento mediúnico nos acompanhava para ajudar esses encaminhamentos e para poder levar, claro, na medida do querer do espírito. Mas foi exatamente isso. Ele dizia que aquela coisa era dele. Ele não queria que saísse, dali ele não ia sair, não tinha que ninguém fazer nada. E certamente ele atrapalhava todos os investimentos econômicos das pessoas que alugavam aquele local para tentar crescer, porque ele não concordava com o destino dado pelos herdeiros. Por isso que uma das coisas que a gente fala, uma dica que a gente sempre deixa para pessoas que têm brechó, né, que recolhe, recebe essas roupas usadas muitas vezes pelos desencarnados, que tenham um respeito por aquela peça, por aquelas peças, né? Os brechós da Casas Espíritas também. Então, assim, o passe nas roupas e a mentalização da limpeza da energia e lembrando que você, quando mentaliza ali, você já faz o desapego, pedindo pelo desapego daquele espírito. Gente, não é brincadeira isso. É muito sério. Eu já me deparei com situações em que nós recebemos livros aqui em casa de doações e o espírito vem atrás dizendo que ele não terminou de ler. Ou então, quando a pessoa está usando uma roupa e eu enxergo, eu vejo o espírito do lado falando, essa pessoa está usando a minha roupa sem autorização, eu nunca emprestei minhas roupas. Então é sempre bom ter cuidado. É verdade, é verdade. Esse apego. E a gente também, quando vai comprar alguma coisa usada, é interessante que a gente. Eu sou muito favorável à reciclagem. Acho que isso é muito produtivo, tanto para a economia quanto para o meio ambiente, por uma série de fatores. Mas não custa, a hora que eu vou dar alguma coisa, eu me desvincule dela. E a hora que eu vou comprar alguma coisa que já teve outro dono, seja encarnado ou não, a gente dizer que aquela coisa serviu para aquela pessoa e para outra, que agora para mim ele venha fazer o papel energético do bem, certo? Que aquilo me traga um caminho melhor. Deixa eu fazer Conversa aí que tem uma fala da Ingrid e uma fala da Eudenice. Deixa aí que eu vou dar uma olhada aqui no material, então, para retomar Isso enquanto mesmo. você conversa. Deixa eu explicar essa história nossa com a Ingrid. Para quem não conhece, gente, a Ingrid é uma parceira nossa. Ela e Gladstone, o esposo dela, ele é o meu senhor Yoda da minha vida. E são pessoas extremamente especiais que acompanharam esse meu desenvolvimento mediúnico. Participaram de algumas doutrinações também, né, Ingrid? Pesadas. E nós estamos falando aqui da história do cunhado dela, do Robson, a história do jornal. Falando de energia, eu vou aproveitar a história do Robson e vou dizer para vocês o que aconteceu. O Robson tem muito, muito, muito medo de espírito. E eu, às vezes, quando eu durmo um pouco tarde, estudando alguma coisa assim, a mãe tem mania de assistir jornal de manhã nos afazeres da casa. E de vez em quando eu desço as escadas de casa, porque os quartos ficam no andar superior, e eu desço as escadas e eu vejo aquela reunião de espíritos ali discutindo e assistindo jornal. Eu falo, mãe, o que você está assistindo? Tá cheio de gente assistindo isso daí, vamos tirar. E aí eu comentei com a Ingrid essa situação, e aí ela falou, meu Deus, se o meu cunhado descobre uma coisa dessa, é capaz dele jogar a televisão fora. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque voga muito um filme de terror, uma fake news,
notícias de desgraças, notícias de violência, atrai muito os espíritos que a gente chama de espíritos afins. Se eles gostam daquilo, eles vão atrás daquilo, eles são atraídos por aquelas energias, né? Por isso que é imprescindível prestar atenção em absolutamente tudo, estar vigilante em todas as nossas atitudes do dia a dia. Porque por mais que seja pequena, nós acabamos, digamos assim, abrindo portas, né? Eu de vez em quando desço já pedindo licença, com licença, que aqui não é lugar de vocês. Então, é sempre importante. Eu vou lá, coloco uma música gospel, coloco um ponto de umbanda, que eu gosto muito. A gente escuta pontos de umbanda para fazer limpeza energética aqui em casa. E aí... Põe uma música gospel. Exatamente. Também é muito legal lembrar que do mesmo jeito que vem aqueles que não gostam, agora, durante o estudo, tem vários espíritos que vêm nos auxiliar e vêm participar do nosso estudo também. Então, serve para os dois lados. E eles não estão só aqui conosco, né? Estão na casa de quem está conosco, está nos assistindo, certamente. Eles estão aproveitando esse diálogo frutífero, certo? E por falar nisso, a pergunta seguinte diz assim: os espíritos errantes têm lugar de sua predileção? Trata-se do mesmo princípio. Os espíritos que não estão mais apegados à terra vão aonde encontram a quem amar. São atraídos mais por pessoas do que por objetos materiais. Entretanto, há os que podem momentaneamente ter uma preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Exatamente. Essa classificação de inferioridade, eu acho que ela já tem se modificado. Era o nome que Kardec tinha na época. Hoje a gente vem vendo na literatura, aprendendo, que não é uma questão de inferioridade, ainda não tem o desenvolvimento, mas essa classificação, para não ser discriminatória, e até a gente ouve do Nazareno, né, os atrapalhadinhos, para falar com um pouco de amor, porque a gente também precisa tratar, mesmo os espíritos que estão numa vibração mais negativa, ou ainda tem esse contexto diferente do propósito que a gente busca, e querem realmente atrapalhar, querem fazem as trocas. Oi? Tranquilo aí, John? Fazem as trocas. Eles ainda estão no processo evolutivo, mas isso não é. Não nos vemos mais como inferioridade. Então, o que está sendo classificado aqui primeiro ponto, item de tradução. Segundo ponto, considerando a época, porque a gente sabe que as palavras elas evoluem, a forma de tratamento, as nossas gramáticas, os nossos vocabulários vão se modificando com o decorrer do tempo. Então, quando ele fala aqui de inferiores, não é bem aqueles que a gente esteja no momento superior ou inferior de alguém. São as vibrações nossas mais positivas ou menos positivas. Certo? Vou fazer a pergunta 3. Visto que o apego dos espíritos por um lugar é sinal de inferioridade, embora ele use essa coisa, é igualmente uma prova de que são maus espíritos? Ele vai explicar alguma coisa aqui. Seguramente não. Um espírito pode ser pouco elevado, sem por isso ser mau. O mesmo não acontece entre os homens? É bem isso mesmo. É exatamente isso que a gente estava conversando aqui de uma forma mais explicativa. E a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão a esses espaços assim como vão a toda parte. Mas a imaginação é impressionada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui a presença dos espíritos, o que frequentemente não é senão um efeito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grito de um animal ou o sopro do vento por almas penadas? Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que procuram mais os lugares habitados do que os isolados. No entanto, com base no que aprendemos sobre a diversidade de caráter dos espíritos, pode haver entre eles os misantropos e os que preferem a solidão.
Por isso, não respondi de forma absoluta a questão. Disse que eles podem ir a lugares desertos, assim como toda parte. E é bem evidente que aqueles que se mantêm afastados é porque isso os agrada, mas não é razão para que as ruínas sejam forçosamente lugares de sua predileção, pois certamente há muito mais espíritos nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques, é verdade. Eu, se fosse o espírito, eu acho que eu ia querer viver num lugar bem longe. Bom, isso aí é o tal do misantropo, John. Aqui pergunta o que é misantropo. É aquele que não gosta da convivência de outras pessoas. É um termo bem arcaico, né? Hoje a gente já sabe que essa dificuldade de socialização não é um querer, muitas vezes é uma dificuldade do ser, são limites psíquicos da pessoa e que a gente precisa respeitar e tratar, não exigindo que ela viva em sociedade, mas fazer com que esse tratamento, essa acolhida de pessoas assim, seja com o devido respeito. Mas a gente sabe que essa coisa de dizer, aquela casa é uma casa porque está vazia, ela é mal assombrada, normalmente é o que você falou, John. Se as pessoas, os espíritos, o que ele nos explica aqui, eles se alinham com a vibração humana que tem. Então, se nós temos lá uma casa que está, um casarão, que está mal assombrado, na leitura dos nós, o que é? É um casarão onde as pessoas acabam frequentando para quê? Para depósito de roubos, para consumo de drogas, para situações não lícitas. E isso, claro, se eu faço, diga quem és, eu direi quem é que anda com você. A vibração que eu tenho vai fazer com que eu tenha o meu séquito de seguidores. Se eu tenho por hábito fazer práticas equivocadas, fazer furtos, me apropriar de coisas dos outros, levar vantagem em tudo, eu vou ter ao meu redor espíritos que andam, que vão inclusive me estimular a ser cada vez mais nisso. Agora, se a minha conduta se modifica e eu passo a questionar isso e estou mudando, me aproximando da conduta que Jesus nos ensinou, da conduta ética, nós vamos ter ao nosso lado, além do nosso mentor, uma porção de espíritos que vem fortalecer esse processo. Recebemos recado aí, John? Sim. Os espíritos estão nos ensinando o porquê que muitas vezes nós temos arrepios e temos medo de passar em lugares desertos e escuros. E eu não tinha pensado por esse lado, mas tem todo sentido de que as pessoas, quando eram encarnadas, elas se escondiam nos lugares escuros, nos lugares desertos, para assaltar as pessoas que por ali passavam. E depois que elas desencarnam, elas continuam nesses lugares até serem encaminhados. E eles fazem propositalmente para assustar as pessoas. E muitos seguem ainda como se realmente quisessem assaltar, como se não soubessem que estavam desencarnados. É por isso que nós temos a tendência de achar que lugares desertos, lugares escuros, são de extremo perigo e nós passamos e sentimos medo, porque parece que estamos sendo observados, ou melhor dizendo, estamos sendo observados, mas nem sempre, né, é realmente um assaltante ali físico que quer nos assaltar. E também, lembrando que, como ele falou, fez a distinção ali entre as grandes, que nas cidades tem mais espíritos, eu lembrei de uma materialização que eu tive no centro da cidade de Florianópolis, que eu acredito que quem estava cuidando do monitoramento da câmera naquele momento deve ter levado um susto. Aquele mãe que me ergueu pelo pé, eu não lembro o que tinha acontecido direito, gente. Faz o que? Uns 4 ou 5 anos. Quer que eu conte? Conta você, mãe. Conto. Primeiro, boa tarde, Luciane, boa tarde, Márcia. Foi uma situação que nós estávamos... com 2 amigos. Com um casal de amigos descendo na frente, no meio da praça aqui,
Claro, toda igreja tem uma praça na cidade, né? Na frente da praça, nós descemos logo Na Praça em 15. direção ao calçadão, os quatro conversando, de repente você foi meio jogado para trás, tua perna subiu e você foi ao chão. E aí foi quando você disse que os espíritos que estavam passando do teu lado só perceberam a tua capacidade de materialização e ele lhe puxou, porque a intenção era lhe derrubar mesmo. Isso. E por que que eu Foi quis um dos tocar... ataques. Por que que eu quis tocar nesse assunto, gente? Porque nos grandes centros de cidade, nós temos tudo, o ninho de comercial. E dentro de um ninho comercial, nós temos as atitudes corretas e honestas, e nós temos as que não são nada honestas. E isso faz uma atração espiritual muito grande, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. E assim, quem tem a clarividência, a Angélica, por gentileza, está aí conosco, também tem a clarividência. Acho que acredito que tem outros clarividentes aqui no grupo. Quando a gente vai ao centro de cidades, quando a gente vai próximo de lugares que tem muita gente, a visão que eu tenho é como se eu estivesse caminhando dentro de um The Walking Dead. Agora, imagina, vocês, que a maioria acaba não enxergando, às vezes passa em 2, 3 lojas, se sente tão cansado, a energia tão baixa. Agora, vocês imaginem para quem enxerga, gente. Tem horas que eu quero me encostar num canto e falo, mãe, só um pouquinho, porque tá difícil, assim, ó. Tem muito espírito, e os espíritos, eles gostam, gente, de se apossar da energia, né? Eles acabam fazendo esse uso do nosso ectoplasma, às vezes mesmo que inconsciente. Então, é sempre importante orar e vigiar, e estar sempre vigilante, né? Se vamos sair de casa, vamos fazer uma prece antes de sair de casa, né? Para que os nossos mentores, os bons espíritos nos bloqueiem, nos cuidem. Se eu vou fazer um trabalho para que nós sejamos abençoados no nosso trabalho, temos a Ingrid e a Carol aí que trabalham com marketing, trabalham com publicidade. É muito, muito... São lugares onde tem muita visualização. É muito importante fazer esse bloqueio pessoal também, né? Independente do trabalho. Eu ainda penso assim, coitado dos coveiros, né, gente? Imagina, quem trabalha de coveiro, a gente vai ali nos cemitérios. Eu, quando passo em um cemitério, não gosto de cemitério, mas quando a gente passa em cemitério, os gritos e os espíritos que ali encontram-se presos ainda é aterrorizante. Então, sempre que eu faço uma oração, eu peço por todos os coveiros, né? Porque acabam recebendo essa energia, não tem jeito. Você falou uma coisa interessante. No centro da cidade, a gente tem sempre o bate-carteira, aquele povo do compra o ouro, que está ali para comprar uma coisa roubada. Então, assim, as energias, claro, energia gera energia e você vai ter ao redor desses grupos sempre espíritos vinculados a isso. E quanto a gente fazer uma oração ao sair de casa, eu chamo a atenção quantas e quantas vezes a gente sai de casa bem, de repente parece que bateu a varinha da raiva na gente. A gente fica irritado, num mau humor e fica tentando saber, será que eu estou com fome? Não sei, estou com raiva de tudo. Para um pouquinho, faz uma oração, pede proteção. Muitas das vezes a gente abre a guarda para que espíritos que adoram desavenças se aproximem e se colhem em você, estimulando cada vez mais. Então, se você está se sentindo que é uma sensação horrorosa, não é uma sensação agradável. A recomendação é recupera a energia, reflete, pede proteção e deixa teu mentor voltar para perto de você, ajuda ele. É só essa dica. Vamos lá. Pergunta 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas? Cinco. É o 5 ainda? As crenças populares têm, em geral, um fundo de verdade? Qual deve ser a origem da crença nos lugares assombrados? Termina a nossa história aí, então. O fundo de verdade que há nelas é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos por instinto. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres
impressiona a sua imaginação. E ele aí coloca naturalmente os seres que considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e pelos contos fantásticos que embalam sua infância. Então, aqui cabe aquela lembrança de que muitos dos nossos artistas, dos nossos poetas e muitos escritores têm visões, seja noturnas, seja até visões que eles negam, porque a gente é comum nos depararmos com pessoas que enxergam, mas negam para que não sejam vistos como diferente, para que não sejam o medo de ser chamado de louco. Então, muitas vão para o lado da construção de histórias, de livro e enredo, e a gente sabe que filmes de terror, histórias assim que têm esse contexto sobrenatural, chama muita atenção. Jovens, então, todo mundo gosta de querer um pouco disso. Eu não gosto muito, porque passar ansiedade não é meu papel, porque eu fico ansiosa vendo. Mas tem muita gente que tem paixão por isso e se diverte, porque alguns até por ter as visões e encontrar ali sintonia com aquilo que ele enxerga, certo? E isso faz aquela sensação divertida. Veja, a série Walking Dead tem sectos, é difícil o jovem que não assistiu isso. Por que deu tanto ibope? Porque é horroroso aquilo. E por que deu tanto ibope? É tua fala, John. Bom, gente, The Walking Dead, já vou fazer minha defesa aqui, porque eu ainda não consegui terminar, porque quando eu coloco, a mãe vem, não, de novo isso, não aguento. Eu ainda não consegui terminar The Walking Dead, mas eu vou terminar ainda. Mas a gente percebe que, inclusive antes de ontem, nós estávamos com a Ingrid com o Gladstone, falando sobre os filmes, sobre as energias que atraem. E eu falei assim, eu gosto de assistir esses filmes, eu gosto de assistir para fazer uma análise do qual é o recado que estão querendo nos passar. Tem uma grande amiga minha, que eu chamo que é minha irmã de mediunidade, a Flávia. Sempre que ela vinha aqui em casa, a gente assistia filme de terror. A mãe fingia que assistia, mas eu sei que ela não assistia, tá? Ela ficava assim. A gente assistia os filmes de terror, por exemplo, Annabelle, por exemplo, e a gente ia parando o filme falando, olha, isso é um exemplo de uma materialização. Se fosse na vida real, alguém na casa tinha o ectoplasma, fazia doação e tal, para que essa materialização fosse feita. Só que filmes, eles têm, agora eu vou falar como hipnólogo, os filmes têm uma característica da hipnose muito grande, que é a música e a imagem. Se você está assistindo um filme de terror, a música, ela é aquela música de suspense, e você sabe que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, mas a hora que acontece você dá um pulo, é porque você está hipnotizado naquilo ali. Agora, se você muda o foco, vai assistir um filme de terror, digamos assim. Filme de terror que eu falo é terror de espíritos, tá, gente? De assombração. Não terror de matança. Terror de matança eu não gosto. Eu gosto de filmes que falam de relatos como reais. Tipo, Annabelle, o Exorcismo de Emily Rose, O Exorcista. Sobrenatural mesmo. Isso. Que o povo chama de sobrenatural. Isso, eu gosto desses filmes. E aí, se você assistir esse mesmo filme com uma música alegre, você jamais vai se assustar. Por quê? Porque o teu cérebro está dizendo, não, fica tranquilo. Isso aí não tem problema nenhum, né? Porque a música traz aquilo que nós falamos mais cedo, da água, a energia. A energia do suspense vai deixar você tenso. A energia da comédia vai deixar você com vontade de rir, mesmo que você não entenda a piada. No meu caso, que sou autista, eu não entendo a piada, mas eu dou muita risada. Por quê? Porque a música faz aquela atração toda. Então, quando a gente fala de filmes e de lugares mal assombrados, com toda certeza, existe parte de verdade ali, né? Porque a pessoa não vai trazer, eu vou imaginar um filme de terror aqui agora e vou escrever um filme, vou escrever um livro e vai acontecer. É porque tem um fundo de verdade. Então, dali a gente pode pegar exemplos para utilizar no nosso dia a dia.
Tem gente que assistiu, por exemplo, O Sexto Sentido e diz que Sexto Sentido é um filme de terror, né? Quando o menino enxerga aqueles espíritos enforcados, aquela pessoa que não tá com um pedaço do rosto, aquilo ali não é um filme de terror, gente. A não ser que a minha vida seja um filme de terror diário. Mas aquilo ali é uma realidade. O Sexto Sentido é um filme que pode ter ali um enredo, um pouco de dramaturgia, mas é real, aquelas visões são reais, aquilo acontece mesmo. Materializações acontecem mesmo. As marcas de roxo no corpo dele, os hematomas, acontece mesmo. Então é isso que nós estamos falando. Pegar aquilo que a dramaturgia nos mostra, e se for para assistir, vamos assistir buscando uma análise, fazendo um exercício, digamos assim, daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. E lembrando, na hora de assistir um filme, fala, ó, galerinha espiritual, o negócio é o seguinte, vou assistir um filme para minha diversão, não quero ninguém do meu lado. Ninguém tá convidado aqui, não. E pronto. Fechar a energia da casa, né, John? Mas assim, Carol, eu também não consegui nem para o segundo episódio. Você separou na segunda temporada, tu foste bem. Agora, assistir como você e a Flávia fizeram o filme de terror, parando e fazendo avaliação de cada movimentação, o que é isso, aí ele passa a ser lúdico e nos ensina. Então, é uma forma diferente de ver e não algo para lhe trazer energias de ansiedade, de angústia e também lhe trazer companheirada que não quer, que vibra naquela energia e se diverte com os nossos medos, com a nossa energia de medo. Bom, eu acho que nós terminamos aqui, já são 17h30. Ficamos para a semana que vem, a partir do item 6, né, do 132. Vamos ter muito assunto, porque é uma situação que, se trazemos para o nosso dia a dia, a gente vê que está presente na nossa vida a todo instante, basta a gente compreender a interferência e a conexão com o plano espiritual. E as vibrações, e essa conexão se dá de acordo com a nossa escolha, o nosso posicionamento e a nossa vibração. Faz o nosso encerramento, John? Faço sim. Bom, pessoal, hoje é sábado, pelo menos aqui em Florianópolis está um dia bem chuvoso, friozinho. Eu aqui de cama, com o joelho machucado, né? Mas com o coração sempre cheio de alegria por estar aqui com vocês. Então, eu quero agradecer a espiritualidade amiga que sempre está conosco, a todos os espíritos que vieram fazer parte desse estudo, né, dos nossos lares, nos lares de todos vocês. Agradecer a participação do seu Valmor aqui presente conosco. E aproveitar para pedir que nesse final de semana, que está iniciando, aí já estamos no final da tarde de sábado, nós possamos nos abrir para receber essas energias, né? Esse magnetismo universal que está ao nosso lado o tempo todo e nós muitas vezes não percebemos. Então, que possamos estar abertos às percepções naturais ao nosso redor, para que possamos nos olhar e nos enxergar, né? Conhecer realmente quem somos, os nossos desejos, os nossos projetos de vida, estarmos mais vigilantes e aprender que essa terra é um grande avião. E quando nós compramos essa passagem foi na certeza de que o piloto sabia o que estava fazendo. Então precisamos nos manter nessa fé para seguir o nosso caminho espiritual, nosso caminho profissional, né? Mantendo nesse mundo espiritual que nós vivemos, a certeza de que tudo caminha junto e nada acontece se não tem que acontecer. Se for positivo, parabéns, merecemos. Se for negativo, parabéns, é um grande aprendizado. Então, que tenhamos um ótimo final de semana, gratidão, tudo de bom para vocês. Valeu, obrigada, Júnior, por estar conosco, Ana e todos que aqui tiveram, com muita alegria trocar essas informações com vocês. Um beijo no coração, até amanhã no Evangelho no Lar. Tchau, tchau. Não esquecer.